Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Felizes estamos todos porque conseguimos chegar mais uma vez à nossa querida Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que nos recebe sempre com tanto carinho desde o dia 20 de junho de 1956, né? De maneira que é uma alegria muito grande revê-los mais uma vez no nosso espaço físico e o nosso desejo profundo de que aquilo que realmente viemos buscar possamos encontrar. Que a misericórdia divina nos atenda dentro do mérito de cada um de nós. Essa será a nossa intenção. Nesta tarde, para nossa alegria, né, nós teremos mais uma vez a condução sempre segura, voltada para a educação dos nossos sentimentos, o nosso querido Dr. Mauro Carvalho, ajustando a sua agenda, dentro de possibilidade, de tempos em tempos ele pode estar conosco. E hoje ele vai enfocar, então, a temática evangélica da candeia viva, né? Um material interessante para a nossa reflexão. Antes disso, nós queremos dar ciência de que nesse espaço, no dia 27 e 28 de fevereiro, os 2 dias de carnaval, das 15 às 17 horas, nós estaremos reunidos aqui para o projeto Reencontro com Jesus, na sua 6ª edição, que vai tratar de esmiuçarmos, de retirarmos o máximo possível que pudermos da obra Renúncia, na direção dos livros da codificação, do benfeitor Emmanuel. Vamos fazer uma análise e um debate interativo nos 2 dias, das 15 às 17 horas. É aberto a todas as pessoas que desejarem, não há necessidade de inscrição. Então, nós vamos ter aqui um debate amplo sobre esta obra magistral, que faz parte de um dos 5 romances do benfeitor Emmanuel. Que de romance, meus irmãos, eu acho que tem muito pouca coisa. É altamente doutrinário, nós queremos retirar a essência na discussão, tanto na segunda quanto na terça-feira. Na terça-feira nós vamos ter, inclusive, 4 mini palestras a respeito disso. Todo esse material será interativo, todos poderão participar, né? Então, segunda e terça-feira, 27 e 28, das 15 às 17 horas, nós vamos estar reunidos neste espaço aqui. O convite é para todos, quem desejar vir, obviamente. Faremos a nossa prece, em seguida uma leitura introdutória, e o nosso querido Mauro nos conduzirá na reflexão das 16 horas. Unamo-nos em pensamento, por favor. Senhor da vida, misericórdia infinita, vossos filhos, pelo menos parte deles, considerável número, despertamos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais que somos. Ao mesmo tempo que o nosso coração se enche de uma alegria profunda, porque agora, na realidade, a vida realmente passa a ter um sentido lógico, descobrimos que temos uma imensa responsabilidade na vossa infinita obra da criação. Que através da nossa conduta, da nossa postura, poderemos propor a outros irmãos nossos, que gradativamente também despertarão, que se utilizem desse mesmo mecanismo para crescer na direção do vosso amor. O que solicitamos nesse momento, Senhor, é que a nossa vontade, o nosso desejo de nos ajustarmos cada vez mais rápido com as vossas leis sábias e justas, possam ser potencializados, para que desta maneira, nesta encarnação fundamental para todos nós, possamos acelerar o nosso processo de redenção. Bênçãos, Pai da vida, para todos nós, na medida exata em que fizermos por merecê-las. Que assim seja, Senhor. 1964, a benfeitora querida Joana de Ângeles, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, publica a sua primeira obra, Messe de Amor. Retiramos um capítulo para que depois o Mauro nos conduza na reflexão. O capítulo 53, ela deu o título de Provações. Diz a benfeitora amada:
Antes que o vaso delicado fosse utilizado como adorno precioso, hábeis mãos modelaram a argila humilde, levando-a ao fogo. A luneta valiosa que aproxima a galáxia mergulhada no abismo celeste sofreu altas temperaturas, demorando-se longos meses em resfriamento vagaroso. Para que a lâmina do ferro pudesse resistir à invasão perigosa da umidade que a destrói, suportou a oxidação em fornos de alto teor calorífico. A fim de que a joia delicada se tornasse adereço, o ouro foi submetido a cuidadoso processo de purificação ao fogo. Para que a força elétrica se transformasse em claridade na lâmpada, delicados filamentos se incandesceram. O fogo está presente em múltiplas operações da atividade humana e da vida em geral. Fogo nos embora infinito, novos sóis, novos mundos incandescentes, fogo na terra, lavas mortíferas, metais liquefeitos na pirosfera, fogo nas almas, chagas vivas da emoção dilacerada e do corpo ferido. A provação para o espírito encarnado é fogo purificador. Dores na alma, em forma de angústia e saudade, provando a resistência da fé. Dores no corpo, em úlceras purulentas, provando o valor da fé. Dores no sentimento, em forma de ansiedade e frustração, provando a fé. Todavia, de todas as lutas e provanças, sai a alma purificada para as inomináveis glórias da imortalidade, como da ganga impura sai o ouro valioso para o esplendor dos diademas e os primores da ouro-visaria. Guarda-te nas provações, no valioso refúgio da paciência, confiando no Celeste Pai. Mesmo que chovam dificuldades, que a solidão assinale os teus dias e que ardam labaredas na alma, impedindo que o claro sol pareça luminoso aos teus olhos, confia no Senhor e segue. Aqueles que te precederam na jornada e hoje se constituem os teus guias espirituais, estiveram ontem na mesma via de aflições, provados e azorragados, mas vencendo a si mesmos, içaram o coração ao amor e atingiram o clímax da redenção, com o coração ralado, as mãos feridas, a alma angustiada, as ilusões esborreadas, para despertarem logo depois, além da morte, redimidos de toda a irredenção, infinitamente felizes. Candeia viva, algo que nós vamos ficar maravilhados, mais uma vez conduzido pelo nosso querido Mauro. Honrados, vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos, sejamos todos bem-vindos, que o Mestre Jesus nos abençoe na tarde de hoje, nos envolva com a sua ternura, com o seu carinho, com o seu amor, que Ele ilumine os nossos pensamentos, nossas palavras, nosso raciocínio e, acima de tudo, a nossa compreensão. Que Ele nos ajude a entender um pouquinho a respeito de mais um trechinho de seus sublimes ensinamentos, que nós consigamos compreender e, acima de tudo, colocar em prática na nossa vida. E que cada um de nós possa sair daqui hoje bem melhor do que chegou, com o coração em paz, tranquilo, sereno, confiando nesse Mestre amado, que nos conhece profundamente e que tanto nos ama e que nos enche a vida de consolo, de otimismo, de esperança, de vontade de seguir em frente. Como narrado em Mateus, em seu capítulo 5, versículo 15, a parábola da candeia, Jesus conta que ninguém acende uma candeia para pô-la embaixo do módio. Pelo contrário, coloca sobre o velador, para que todos os que estão na casa sejam iluminados por ela. Candeia é uma espécie de lamparina,
material que era utilizado para iluminar as casas, desde que na época de Jesus não existia, obviamente, energia elétrica. Um parente do lampião, da lamparina, que nós conhecemos. E a candeia, ela era, para que ela fosse mantida acesa, o combustível era o óleo, o azeite. Era o combustível da candeia naquela época. Quando ela estava apagada, ela ficava guardada embaixo do módio. Módio era um móvel que era utilizado para, entre outras coisas, guardar a candeia quando ela estava apagada. Porém, quando ela estava acesa, ela era colocada sobre o velador. O velador era o local mais alto da casa, para que todos os que estivessem na casa fossem iluminados pela candeia. O Espírito Emmanuel, em seu livro Fonte Viva, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, comenta em um capítulo intitulado A Candeia Viva. Ele comenta essa passagem de Jesus da parábola da candeia. E ele nos ensina que muitos seguidores do Cristo, que vieram depois dele, acreditaram que a parábola da candeia significava que nós que acreditávamos no Cristo precisaríamos levar a palavra dele, os ensinamentos dele e incutir na mente, no coração, no pensamento de todas as pessoas que a gente conhecia, estivessem eles preparados ou não para receber aqueles ensinamentos. Já outros achavam que a gente teria que utilizar até violência para impor os ensinamentos do Cristo. O ensinamento seria a candeia, a luz, né? E a luz teria que iluminar a todos, mesmo aqueles que porventura não quisessem ouvir ou não estivessem preparados para ouvir. Muitos seguidores do Cristo acharam que essa era uma recomendação para que fosse tentado incutir na mente, no pensamento das pessoas, as palavras do Cristo. Aí Emmanuel vem dizer que não, que isso é um pensamento equivocado. Os ensinamentos são para aqueles que realmente estão preparados, que desejam. Aqueles que não desejam ou que não estão preparados, que deixemos, que permaneçam em paz, que ao seu tempo eles também serão iluminados pela palavra luminífera do Cristo. E o Emmanuel diz que, na realidade, a candeia, ela representa a luz. Quem que é a candeia? A candeia, na visão de Emmanuel, somos nós. Nós somos a candeia viva. Então, nós que conhecemos os ensinamentos do Cristo, que já estamos sendo despertados pelo seu amor, pela verdade pura e cristalina que brota de suas palavras e de seus exemplos, nós somos a candeia viva. Nós devemos fazer esforços para nos iluminarmos, para iluminarmos a nós mesmos e, consequentemente, iluminar aqueles que estão ao nosso redor. Então, a candeia, na realidade, somos nós. Por isso que chama-se o texto a candeia viva. Então, nós somos essa luz viva, que quanto mais nós nos esforçarmos no caminho do bem, no caminho da bondade, do amor, do perdão, da esperança, do bom exemplo, mais nós conseguiremos iluminar aqueles que convivem conosco. E o Emmanuel explica que para que a candeia ficasse acesa, à época de Jesus, era necessário o combustível, o óleo, o azeite. Mas para que nós, candeias vivas, sejamos iluminados por essa luz divina que vem do Cristo amado, o combustível que nós gastamos é a nossa boa vontade. São os recursos de que a gente dispõe, o nosso tempo, a nossa inteligência, a nossa saúde física, nossa saúde mental e espiritual, nossa boa vontade no bem, enfim, os nossos talentos, que são tão bem estudados na parábola dos talentos. Então, Emmanuel nos convida a gastarmos essa energia, esse combustível da nossa boa vontade no bem, sem desanimar,
desanimar, tendo sempre o desejo de ajudar, de amparar, de socorrer, de consolar, de iluminar, de reerguer os caídos que convivem conosco, e que a gente gaste para isso nossa saúde física, psíquica, mental, espiritual, que nós utilizemos a nossa energia, essa força que cada um de nós tem, e ela é muito grande, muito maior do que a gente imagina, que nós utilizemos essa energia para o bem-estar de todos os que se encontram ao nosso redor. Ele nos ensina que é lamentável que o ser humano, ainda preso ao egoísmo, preso ao orgulho, preso ao interesse pessoal, utilize esses recursos valiosos, que é o tempo, a saúde, a inteligência, a boa vontade, apenas na satisfação de seus próprios caprichos, de seus próprios desejos, sua própria vaidade. Então ele nos convida para que a gente utilize esse combustível que cada um de nós tem em abundância, porque somos filhos de Deus, e que a gente utilize esse combustível para o bem-estar de todos os que se encontram ao nosso redor, e assim que sejamos essa candeia viva, levando sim as palavras do Cristo, seus ensinamentos, mas acima de tudo, seguindo o exemplo do Cristo amado, porque Jesus, ele é essa criatura maravilhosa, não somente pelas palavras, mas principalmente pelo exemplo que ele nos deu. Então nós, que somos seus discípulos modernos, seus apóstolos modernos, temos o dever, a obrigação de não só falar do Cristo, mas de ser exemplo para todos aqueles que convivem conosco. Martins Peralva, em seu livro Estudando o Evangelho, editado pela Federação Espírita Brasileira, escreveu um capítulo intitulado Renovação. E ele escreveu esse capítulo baseado naquela frase de Jesus, também contida na parábola da candeia, que é chamada de brilhe a vossa luz. Tem um trecho lá na parábola da candeia, que Jesus disse assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, Martins Peralva, lembrando desse trechinho, brilhe a vossa luz, ele nos convida para que brilhe a nossa luz. Ele nos convida para que sejamos a candeia viva, como Emmanuel também nos ensinou. Ele nos convida a esse caminho de renovação moral, renovação cultural e renovação espiritual em nossas vidas. Então, para que brilhe a nossa luz, assim como Emmanuel, ele também diz que nós não precisamos de muita coisa, nós não precisamos de grande sabedoria, nós precisamos, acima de tudo, muita boa vontade. Então, o combustível para que nossa luz brilhe é muita boa vontade, não ter preguiça, ter sempre a boa vontade no bem, estar sempre disposto a ajudar, a praticar a caridade, a amparar, a socorrer, como nós já comentamos. E ele conta que, além da boa vontade, esse nosso caminho da renovação, para que brilhe a nossa luz, ele é baseado num tripé, em 3 situações que devemos aplicar na nossa vida. A primeira delas, o estudo; a segunda, a oração junto com a meditação; e a terceira, o trabalho. No estudo, ele nos convida para que nós busquemos as verdades eternas, das quais o Evangelho de Jesus é a síntese mais perfeita. Alírio Cerqueira, em seu livro Parábolas Terapêuticas, volume 2, comentando sobre a parábola da candeia, ele diz que a parábola da candeia representa a busca da verdade. Então, através do estudo, que nós busquemos a verdade. Qual verdade? A verdade dos homens? A verdade de cada um de nós? Não. A verdade universal, da qual o Evangelho de Jesus é a síntese mais perfeita. E a doutrina espírita, com certeza, é a rota mais segura, mais confiável, mais cristalina que nós podemos seguir
para compreender as palavras do Cristo, seguindo aqui aquilo que Jesus nos ensinou, que está narrado no Evangelho de João, que ele fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós nos libertaremos pelo conhecimento da verdade, e acima de tudo por sentir e vivenciar essa verdade. Então, através do estudo do Evangelho de Jesus, das obras da codificação kardeciana e das obras complementares da doutrina espírita, nós vamos buscando essa verdade universal. Conhecer a verdade universal. E à medida que vamos conhecendo a verdade universal, o Alírio nos convida a fazermos o contraponto com a verdade interior, a verdade que está dentro de nós. Porque dentro de nós já existem algumas verdades que são realmente verdades. Porém, nós ainda acreditamos em algumas coisas que não são verdadeiras. Então, através do conhecimento da verdade universal, vamos contrapondo com a verdade que há dentro de nós. Processo esse intitulado autoconhecimento. Então, através da oração e da meditação, vamos buscar contrapor essa verdade que a gente aprendeu no Evangelho de Jesus e nas obras espíritas com aquelas verdades que existem dentro de nós. E o Martins Peralva conta que a oração e a meditação ela é um caminho, porque através da oração nós buscamos a força, a coragem, nós encontramos a fé, a esperança, o otimismo, o bom ânimo para a gente continuar no caminho do bem, para a gente não desanimar perante as situações difíceis da vida. Através da oração, nós vamos entrando em contato com o Deus, com o D minúsculo, que existe dentro de nós, com o Cristo interno que existe dentro de cada um de nós. Quando Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, ele estava dizendo isso para nós, que através da oração, nós vamos conquistando esse Deus interno, essa marca da paternidade divina que todos nós temos dentro de nós, porque somos filhos de Deus. Então, a oração, nós vamos olhando dentro de nós, vamos buscando esse Cristo interno, vamos nos alinhando com esse Cristo que é puro, que é amoroso, que é bondoso, que é otimista, que é esperançoso. Então nós vamos fazendo, que é caridoso, gentil, amável, lúcido, sábio. Então esse Cristo interno, ele existe dentro de nós. Então através do processo do autoconhecimento e da oração, nós vamos fazendo esse Cristo interno desabrochar em nossas vidas. E o terceiro passo do tripé que Martins Peralva nos ensina é o trabalho. Trabalho material, trabalho espiritual, trabalho moral. E ele conta algo muito interessante na nossa vida, que Allan Kardec fala também na Lei do Trabalho, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, que o trabalho material, nosso trabalho do nosso dia a dia, nos dá dignidade. O trabalho nos dá equilíbrio psíquico, equilíbrio mental, equilíbrio espiritual. Então ele não é só para trazer o sustento nosso e de nossa família, ele traz sim o nosso sustento e de nossa família, ele nos dignifica no correto cumprimento de nossos deveres, para conosco mesmo, para com a família que Deus nos confiou e para com a sociedade na qual nós convivemos. Então o trabalho, ele nos dá esse equilíbrio, então precisamos trabalhar. Lembrando que trabalho é toda ocupação útil, não só aquela em que nós recebemos remuneração. O segundo tipo de trabalho, o trabalho espiritual. Então através do trabalho espiritual, que é isso que nós fazemos aqui na casa, vamos estudando, vamos treinando, desenvolvendo a fraternidade, o amor ao próximo, a caridade em nossas vidas. Através do trabalho espiritual, vamos fortalecendo essa nossa convicção da vida eterna, de que somos espíritos eternos, já tivemos muitas encarnações anteriores, estamos vivendo essa agora e viveremos muitas encarnações futuras. E também o trabalho moral. Trabalho moral é aquele em que nós buscamos, através de um esforço hercúleo, em desenvolver as virtudes que Jesus nos ensinou. Quando já temos
essas virtudes, nos esforçamos para sublimá-las. Quando ainda não temos, nos esforçamos para desenvolver essas virtudes. Então, através desse tripé, estudo, oração e meditação e trabalho, nós vamos fazendo brilhar a nossa luz. Vamos sendo a candeia viva que Emmanuel nos ensinou. E o Alírio Cerqueira nos explica que, nesse processo do autoconhecimento, à medida que nós vamos conhecendo as verdades eternas narradas no Evangelho de Jesus e vamos contrapondo com as verdades em que a gente ainda acredita, vão surgindo as nossas imperfeições. Então aqui cabe um outro trecho da parábola da candeia, que é aquela parte que Jesus disse assim: nada está oculto que não haja de ser manifesto. Então, tudo que está oculto, um dia surgirá, um dia virá à tona, um dia aparecerá. Então, à medida que vamos fazendo esse processo do autoconhecimento, como Santo Agostinho nos ensinou, e está na questão 919 do Livro dos Espíritos, vamos olhando para dentro de nós e vamos compreendendo as nossas imperfeições. Então, aquelas imperfeições que estavam ocultas, elas vão se manifestar. Por que elas precisam se manifestar? Porque elas precisam se transformar em virtudes. Então, se nós não conhecermos os nossos defeitos, nós não vamos conseguir transformá-los em virtudes. Lembrando que são nossos defeitos, nossas imperfeições que nos impedem de sermos felizes. São elas que trazem sofrimento para a nossa vida. Então, se nós quisermos ser felizes, precisamos conhecer essas imperfeições para transformá-las em virtudes. Vou dar alguns exemplos. À medida que vamos olhando para dentro de nós, nesse processo do autoconhecimento, vamos descobrindo, por exemplo, que nós vivemos rebeldes, revoltados, temos a rebeldia dentro de nós, não aceitamos as situações da vida, não temos aquela virtude bendita chamada de resignação, nos revoltamos perante as provas da vida, vivemos acabrunhados, irritados, reclamando, ora é culpa do governo, ora é culpa da família, ora é culpa do tempo, e assim vai, ora é culpa dos amigos, vamos sempre transferindo a culpa, transferindo a responsabilidade de nosso sofrimento. Ou seja, temos a rebeldia dentro de nós. E se nós não conhecermos a rebeldia, nós não conseguiremos transformá-la em sua virtude oposta, que é a aceitação e a resignação. Então, se nós, olhando para dentro de nós, descobrimos que somos rebeldes, revoltados, o que fazer? Se deprimir, se jogar em cima de uma cama, se culpar ou guardar remorso? Não. Aceitar aquilo, ter humildade de aceitar aquilo e fazer esforços, exercícios continuados para transformar a rebeldia em aceitação, a rebeldia em resignação, a resignação dinâmica que Jesus nos ensinou. Vamos além. À medida que vamos estudando o Evangelho de Jesus, vamos lendo lá no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos. Então, essa é a verdade universal, que bem-aventurados os que têm misericórdia no coração, os que têm compaixão para com o outro, para com a dor do outro, o sofrimento do outro. E eu me pergunto, quanto que há de misericórdia em mim? Por outro lado, quanto que há de indiferença moral dentro de mim? Então, à medida que eu vou vendo que eu sou indiferente à dor do próximo, que eu só me preocupo com a minha dor, eu vou fazendo esforços continuados para transformar a minha indiferença na sua virtude oposta, que é a misericórdia, que é a compaixão. Aí eu vou ler mais uma vez no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, os simples, os puros de coração. E eu vou me perguntar, quanto que há de humildade real em mim? Porque humildade é a virtude real ensinada pelo Cristo. Por outro lado, quanto que há de orgulho dentro de mim?
quanto que há de egoísmo dentro de mim. Não é para eu me deprimir se eu perceber que eu sou orgulhoso, que eu ainda sou muito egoísta. É apenas para eu entender que eu preciso fazer esforços continuados para transformar o orgulho, o egoísmo em humildade, em simplicidade, em pureza de coração. Vamos adiante. Em o Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, no último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, esse capítulo intitulado Da Perfeição Moral. Allan Kardec nos ensina que a marca mais profunda de nossa imperfeição é o nosso interesse pessoal. E a mais meritória de todas as virtudes é o sacrifício do interesse pessoal. Então eu vou perguntar para mim mesmo, nos meus atos, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos do meu dia a dia, quanto que há de interesse pessoal? Isso aqui que eu estou fazendo, ou que eu estou dizendo, ou que eu estou pensando, o que está me movendo a fazer isso? É o interesse pessoal ou é o interesse da maioria, ou é o interesse da comunidade? Eu vou respondendo para mim mesmo, isso aqui que eu estou fazendo é por interesse pessoal, é só para eu me dar bem. Então eu já estou vendo que eu tenho uma imperfeição que estava oculta e que eu preciso fazer vir à tona para eu transformá-la nessa virtude que é o sacrifício do interesse pessoal. Isso aqui que eu falei, qual o interesse pessoal? O que me moveu a fazer isso? Eu fiz isso porque eu queria que as pessoas ficassem bem, vivessem melhor, ser felizes. Que bom, essa é uma resposta boa. Significa que eu estou conseguindo vencer o interesse pessoal na minha vida. E mais ainda, à medida que vamos fazendo esse processo de olhar para dentro de nós mesmos, via autoconhecimento, nós vamos descobrindo, essas são um pouco mais difíceis do que descobrir os defeitos reais que aparecem logo, são as pseudo-virtudes, as falsas virtudes. Quando eu acho que eu sou bonzinho, quando eu acho que eu sou caridoso, quando eu acho que eu sou gentil, amável, amoroso, quando eu acho que eu estou fazendo as coisas pensando no bem do outro, mas que no fundo eu ainda estou fazendo pensando no meu próprio bem. Essas são as virtudes um pouquinho mais difíceis, aliás, são os defeitos um pouquinho mais difíceis de encontrar, porque são as chamadas máscaras do ego, que a Joana de Ângeles fala tanto. Então, à medida que nós vamos estudando as verdades evangélicas, à medida que nós vamos olhando para dentro de nós mesmos, vamos descobrindo que eu estava achando que eu estava bom, mas na verdade que eu era bom, mas na verdade eu não era. Eu ainda sou muito orgulhoso, eu ainda sou muito egoísta. Então, essas são as pseudo-virtudes, que elas também precisam aparecer para que elas sejam transformadas em virtudes reais. Aqui cabe um outro ensinamento de Jesus, também exarado na parábola da candeia, quando Jesus fala assim: àquele que tem se lhe dará, porém, àquele que não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. E essa aí é uma parte dos ensinos de Jesus que gerou muita discussão, porque ele disse assim: aquele que tem, mais se lhe será dado. As pessoas, numa análise superficial, vai dizer, mas aquele que já tem, por que ele precisa receber mais? Ele tem o quê? Ele tem as virtudes. Esse que já tem é aquele que está fazendo o esforço para ser uma pessoa melhor a cada dia. Ele tem muitos defeitos, mas ele já está consciente disso. Ele já está disposto a dessa vez trilhar o caminho do bem. Dessa vez ser a candeia viva, fazer brilhar a sua luz. Então aquele que está se esforçando no caminho do bem, mais ele vai receber. Vai receber o quê? Força, coragem, otimismo, esperança, para ele perseverar na luta, nos momentos difíceis, para ele não desanimar, para ele não se deprimir, para ele confiar em Deus, perseverar no caminho do bem, que ele vai vencer. Então é isso que aquele que tem, lhe será dado. Ele vai ter mais isso, mais essa força, essa boa disposição, essa boa vontade no bem. Porém, aquele que não tem o quê? As virtudes reais. Até o
o que ele pensa ter, o que ele pensa ter? São as falsas virtudes. É aquele que pensa que é bom, é aquele que pensa que é caridoso, que pensa que é altruísta, mas não é. Então, até o que ele pensa ter, que são as falsas virtudes, lhe será tirado. Porque as falsas virtudes, elas precisam aparecer para elas lentamente ir desaparecendo e serem transformadas em virtudes reais. Por isso que aquele que não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. O Espírito Emmanuel, em seu livro Espírito da Verdade, tem um capítulo que ele escreve intitulado A Descoberto, em que ele comenta mais uma vez aquela passagem da parábola da candeia, que diz assim: nada está oculto que não será descoberto. E ele faz alguns exemplos muito interessantes na nossa vida. Então ele está dizendo, repetindo o que Jesus disse, que tudo que está oculto, na hora certa, vai aparecer. Então ele dá os exemplos, primeiro, do macrocosmo, dos planetas, das galáxias, dos buracos negros, que há tempos atrás nem se imaginava que existia. Aí depois, com o advento do telescópio, do satélite, das sondas espaciais, hoje aquilo que estava encoberto no macrocosmo, no universo, hoje já apareceu para todos aqueles que se dispõem a aprender. Então, o macrocosmo hoje está sendo desvendado, descoberto. Assim como o microcosmo, a presença, a existência dos vírus, das bactérias, dos fungos, dos diversos micro-organismos que só são vistos pelo microscópio. Se nós olhando nesse chão, não vemos bactérias, vírus e fungos, mas se colocarmos o microscópio, aquilo que parece que está oculto vai aparecer. Assim como também nosso corpo físico, a intimidade dos diversos órgãos, as células, que nem o mais otimista dos cientistas há alguns anos atrás ia imaginar que hoje estaria a descoberto, com os modernos aparelhos de ressonância magnética, de tomografia de alta resolução, diversos exames endoscópicos, angiográficos, dosagens laboratoriais específicas. Então, aquilo que estava encoberto no nosso corpo, hoje vem a ser manifesto. Também as profundezas da terra, também as peculiaridades dos 3 reinos, mineral, vegetal e animal, hoje tão bem estudada pelo homem, catalogada, classificada. Então, aquilo que estava oculto, hoje está manifesto. Então, o Emmanuel faz esse paralelo com a nossa vida. Ele nos convida para que a nossa vida seja um livro aberto, para que a gente pense, sinta, fale e atue de forma que a gente não tenha vergonha se as pessoas descobrirem o que a gente está pensando, falando ou fazendo. Então ele nos convida nesse capítulo para que a gente haja como se nós estivéssemos frente a uma multidão. Então, que tudo que a gente fizer, sentir, pensar ou falar, que seja descoberto. Que a gente se esforce para ter bons pensamentos, boas palavras, bons atos, boas ações, bons sentimentos, para que a gente não tenha vergonha de nossos pensamentos. Porque quando chegarmos ao mundo espiritual, lá não tem ocultar. Porque às vezes nós fazemos uma coisa, eu conto uma coisa para você, só que isso aqui você não conta para o outro. Isso aqui que eu estou falando é só para você, eu não quero que os outros saibam. O que é isso? É tentar esconder de quem? Do outro? Não, de nós mesmos. Sendo que nós jamais fugiremos de nossa própria consciência. Então, que tudo que a gente faça seja um livro aberto. Que não tenhamos vergonha de pensar, de falar ou de agir. Santo Agostinho nos ensina isso na questão 919 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E o Espírito Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, o conhecimento de nós mesmos é o caminho para que a gente se melhore nessa vida e resista às tentações
tribulações, aos arrastamentos do mal. Aí Allan Kardec faz uma segunda pergunta. Eu entendo que isso é verdadeiro, mas como fazer isso do ponto de vista prático? O que eu preciso fazer para me conhecer? Aí Santo Agostinho responde: faça como eu fazia quando estava encarnado aí na terra, como Santo Agostinho. Ao final de meu dia, ao me recolher aos meus aposentos, antes de fazer as minhas preces, antes de deitar, eu passava em revista tudo o que eu tinha feito no dia anterior, naquele dia. Se eu fiz todo o bem que eu podia, se eu fiz algo mal, se eu prejudiquei alguém, se eu magoei alguém, se eu traí, se eu abandonei, se eu perdi alguma oportunidade para fazer o bem, se eu fiz algo do qual eu me envergonho, se eu pensei algo do qual eu teria vergonha de dizer para vocês, se eu falei algo para um que eu não teria coragem de falar para outro. Então assim eu vou me reconhecendo. Por isso que o Emmanuel nos convida para que a nossa vida seja um livro aberto, porque que a gente não faça nada escondido a partir de hoje. Já fizemos muita coisa escondida nas encarnações passadas e nessa também. Então agora o convite dessa vivência com o Cristo, para que brilhe a nossa luz, para que sejamos a candeia viva, é que a gente não faça nada mais a descoberto. E ele continua, né? Então nesse processo de fazer brilhar a nossa luz, Alírio Cerqueira fala para nós outra passagem da parábola da candeia, em que ele fala assim, que quando o teu olho for bom, aliás, quando o teu olho for simples, todo o teu corpo terá luz. Porém, se teu olho for mau, todo o seu corpo será tenebroso. O que será que Jesus quis dizer com isso? Então, quando ele diz olho, ele não diz olhos. Então, ele está nos... Que olho é esse? O olho é o self, é o espírito imortal que existe dentro de nós. É o ser essencial ou eu superior. Então o self, ele é simples, ele é puro. A questão é que na nossa vida nós deixamos o ego superar o self, e nesse convite é o que façamos o contrário, que lentamente na nossa vida o self ou eu superior, que é aquele que representa a paternidade divina em nós, é a marca, é o DNA de Deus em nós, porque ele é puro, ele é simples, ele é amoroso. Então que ele apareça na nossa vida. Então vem esse convite para o self, que é o Cristo interno, é o aliar-se com o Cristo interno, nos dizeres de Alberto Almeida e de Joana de Ângeles, que quando o teu olho for simples, em que nós deixemos que o self apareça na nossa vida. E o apóstolo Paulo, alterando um pouquinho essas palavras de Jesus, ampliando um pouco, ele diz assim: quando os teus olhos, aí são olhos mesmos, físicos, forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que ele está dizendo? Ele está nos convidando para que a gente veja a vida com olhos bons, para ver o lado bom do outro, para ver o lado amoroso, para ver as virtudes do outro e os defeitos deixa de lado. Passar a ver a vida com esse olho de bondade, com esse olho de otimismo, com esse olho de esperança, com esse olho de luz. Então deixar de lado essa onda de pessimismo que existe no mundo hoje, achando que o mundo não tem mais jeito, que essa crise não vai passar. Claro que vai passar. Nós já vivemos tantas crises, meu Deus, nós somos espíritos imortais, já tivemos muitas encarnações, já passamos fome, guerra, doenças de tudo quanto é jeito, pestes, epidemias, frio, calor, enchentes, terremotos, maremotos, e estamos aqui. E é claro que esse momento também vai passar, como aquela frase maravilhosa que Maria Santíssima sempre dizia para as pessoas que iam procurá-la, quando ela vivia lá em Éfeso, depois, junto com João, depois da desencarnação de Jesus, que as pessoas procuravam a Maria
para serem consoladas por ela, e depois para ouvir um pouco a Mãe Santíssima falar de Jesus, falar de seu Filho amado, e depois que Maria falava do Cristo para as pessoas, antes da hora que elas estavam indo embora, ela sempre dizia para essas pessoas: meu filho, tudo passa na vida. E ela disse isso também para Chico Xavier, naquele momento difícil, em que Chico não estava encontrando uma luz do fim do túnel na vida dele, e ele pediu que Emmanuel fosse pedir um conselho para Maria Santíssima lá no mundo espiritual, e Emmanuel foi, e dias depois voltou e disse: Chico, Maria te mandou um conselho para como você enfrentar essa situação difícil na sua vida. E o Chico achou que viria uma mensagem psicografada, com muitas frases, com muitas páginas, e a Maria disse assim para ele: anota aí, Chico. Ele pegou a caneta: tudo passa na vida, e isso também passará. Então, que nós tenhamos esses bons olhos, de olhar a vida com bons olhos, deixar de lado o pessimismo, deixar de lado a falta de esperança, deixar de lado a irritação, a rebeldia, saber que isso aí vai passar, que esse é só um momento de transição, que guardemos nosso coração em paz, que quando a gente acordar de manhã, ao invés de falar: ah, meu Deus, hoje é mais um dia, eu tenho que levantar, eu tenho que trabalhar, e eu não gosto de trabalhar, eu não quero trabalhar. Levante e fala: obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado, meu Deus, por esse corpo físico. Obrigado pela minha inteligência, obrigado pela minha família, pelo meu trabalho, pelos meus amigos, obrigado pela casa espírita, pela doutrina espírita, obrigado, Jesus, pelo meu anjo da guarda que me acompanha, obrigado por essa doutrina maravilhosa que me permite que eu compreenda os teus ensinamentos, e obrigado, acima de tudo, Jesus, pela sua presença na minha vida, pelos seus ensinamentos, que sejamos aquela pessoa que tem gratidão, né? A psicologia da gratidão que Joana de Ângeles ensina, que sejamos aquele que olha a vida com bons olhos, porque quando nós temos esse otimismo, essa postura positiva, essa alegria de viver, como Joana de Ângeles fala em diversos livros dela, essa postura traz luz para a nossa vida. Olha só, né? Quando teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, quer dizer, a sua vida será iluminada. Você terá sim suas provas, suas lutas, suas dificuldades, mas quando nós enxergamos a vida com bons olhos, com olhos de otimismo, com olhos de tentar resolver aquela situação difícil, sem se desanimar, sem se deprimir, sem se jogar em cima de uma cama, ou sem se revoltar, ou sair por aí xingando, esbravejando, falando mal das pessoas, brigando, discutindo, não, encarar essa situação, falar: não, eu vou resolver essa situação, eu sou filho de Deus, eu sei que tudo passa, e esse momento difícil na minha vida também vai passar. Então, essa postura de ter olhos bons significa isso, saber que eu vou olhar a vida com bons olhos, olhar aquelas pessoas que convivem conosco, a esposa, o marido, os filhos, que muitas vezes, os amigos, temos o mau hábito de, a partir de um certo momento da convivência, começar a ver só defeito. Isso é muito comum nos casamentos, é uma grande causa de término de casamentos, aquele que só vê defeito na companheira ou no companheiro. Fala: mas meu Deus, se só a companheira ou o companheiro tem defeito, por que eu casei com ela? Então, claro que ela tem virtude, mas chega um momento que a pessoa começa a ver só o defeito do outro. Então, isso é ter olho mau. Mas a série de virtudes que ela tem. E aí cabe aquele ensinamento de Jesus que diz assim: vedes o argueiro no olho do outro, mas não vês a trave no seu. Então Jesus nos convida para ter olhos bons para com o outro, né? Para que vê a parte boa do outro, e a parte ruim, os defeitos, eu vou tentar ajudá-lo dentro do possível, mas eu tenho a obrigação de corrigir os meus defeitos, não o outro. Então eu passo a ver o outro como meu irmão, como filho de Deus, com olhos bons, e isso, a vida vai ficando mais leve, né? Se eu deixo de ver o defeito daqueles que convivem comigo, a vida vai ficando mais suave, eu vou relevando várias coisas, e que isso vai dando força para eu seguir em frente a minha vida. E, para finalizar, o espírito André Luiz, através da psicografia de Antônio Baduy Filho, comentando essa parábola da candeia, assim como Emmanuel já disse, como Alírio já disse, como Martins Peralva já disse, ele
reforça que o que nós precisamos é dar exemplo. Então ele vai comentando, tem várias passagens que ele fala assim: fale do amor, mas ame os semelhantes. Fale do perdão, mas perdoe aqueles que se equivocam para com você. Fale da paciência, mas tenha paciência com aquele familiar difícil, com aquele companheiro de trabalho difícil, com aquele colega do grupo que eu convivo difícil. Fale da tolerância, mas tolere o desaforo. Fale do otimismo, mas não desanime perante as lutas redentoras. Fale da fé, mas tenha fé nos momentos difíceis. Fale que tudo passa, mas acredite nisso. Eu achei tão bonito, falei, meu Deus, como isso é verdade. Quanto a gente fala, mas ele está nos convidando para a gente vivenciar. Porque nós somos a candeia viva. O exemplo vale mais do que 1000 palavras. Então, se eu falo algo que eu não faço, o outro não. É impressionante, vocês já pararam para perceber isso, né? Quando a gente fala alguma coisa que a gente não faz, o outro não aprende, ele não guarda. Agora, quando a gente fala para o outro aquilo que a gente faz, ele guarda, porque ele está vendo nos nossos olhos que nós somos verdadeiros. Tem uma passagem muito bonita da história de vida de Dr. Bezerra de Menezes, quando ele estava encarnado ainda, perto ali do ano de 1900, quando ele era presidente da Federação Espírita Brasileira. Em uma sessão mediúnica, se comunicou um espírito muito endurecido no mal, que estava obsediando uma criatura encarnada que estava precisando muito de ajuda, porque estava sofrendo muito. E esse espírito se comunicou através do médium, e Dr. Bezerra foi conversando com ele, e o espírito não cedia. Na 4ª sessão, o espírito cedeu. Aí ele disse, que desabou em prantos, e aí com o coração em chagas, mas o coração aberto e aliviado, que agora ele compreendia as verdades do Cristo. Ele olhou bem no olho do Dr. Bezerra e disse para ele assim: eu agora compreendo, eu agora vou dar sequência à minha vida aqui no mundo espiritual, eu vou aceitar a ajuda dos benfeitores, mas eu gostaria e tinha bastante pessoas lá junto, eu gostaria de deixar registrado aqui, que não foram as suas belas palavras que me convenceram, mas foi o amor que brota do seu coração, que brota do seu sentimento, que me convenceram a mudar de ideia. Então não foi o que Dr. Bezerra disse, foi o ato da vida dele, foi o que ele era como pessoa, foi o exemplo vivo da candeia viva que ele foi ao longo de sua encarnação. Então, para encerrar agora mesmo, né, eu trouxe aqui uma mensagem desse livro que eu falei para vocês, O Vivendo o Evangelho, do Espírito André Luiz, pela psicografia de Antônio Baduí Filho, que o nome da mensagem é Da Mesma Forma. E ele diz assim: ensine o Evangelho, mas exemplifique o ensinamento. Explique a tolerância, mas tolere o desaforo. Disserte sobre o amor, mas ame o semelhante. Discurse sobre a coragem, mas seja forte no momento difícil. Fale sobre a caridade, mas não deixe de ajudar o próximo. Esclareça sobre a esperança, mas conserve o ânimo na adversidade. Discorra sobre a fé, mas confie na providência divina. Exalte o bem, mas exercite a bondade. Lecione a humildade, mas tente ser humilde. Jesus disse que ninguém acende uma candeia para lhe tapar a claridade. Da mesma forma, não esconda o que você sabe. Leia, estude e exponha as lições do Evangelho, certo de que o conhecimento é a candeia, mas o exemplo é a luz. Que Deus nos abençoe.